aula do nosso Macarrão Talk, começando aqui nessa terça-feira. Quero dar um bom dia para vocês, um bonjour. Hoje um bom dia muito ensolarado. Vocês estão vendo aqui que eu estou numa cozinha diferente, num cenário diferente do que vocês que têm costume de me acompanhar aí toda terça-feira estão acostumados. Vocês estão vendo aqui que essa cozinha aqui, ela é diferente. E vocês têm razão de terem percebido isso, porque geralmente vocês me veem na minha cozinha lá da França, lá da minha casa. E hoje eu não estou na minha casa, hoje eu estou, na casa onde eu fui criada. Essa daqui é a cozinha da casa dos meus pais. Eu tô de passeio aqui no Brasil, então se você tá me acompanhando ao vivo, você sabe que eu tô de férias no Brasil. Então eu resolvi também trazer o Macarrão Talk super brasileiro, tá mostrando a realidade do Brasil com os macarrons. E na aula de hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre macarrons e vamos adaptar os macarrons à realidade brasileira, porque a maioria das pessoas que me acompanham são pessoas que moram no Brasil, que têm a realidade mais parecida com essa daqui. Esse cenário que está atrás de mim, que é, por exemplo, um forno a gás para fazer macarrons. Bom, aqui na casa dos meus pais tem um forno a gás, tem um forno elétrico. Então, eu quero focar aqui na aula de hoje, não em todos os tipos de forno. Na aula de hoje eu quero focar exclusivamente no uso do forno convencional para fazer macarrons, que essa é uma das grandes dificuldades de quem faz macarrons no Brasil. Para quem mora na Europa, é muito mais fácil porque nas cozinhas geralmente já tem o forno elétrico, que tem aquele ventiladorzinho lá dentro, que a gente chama de forno com convecção, que é muito mais fácil de fazer os macarrons. O processo é muito mais simples. Mas para quem mora no Brasil, tem que começar com o que tem. Então, se você aí tem um forno a gás para fazer macarrons, você precisa começar com o seu forno a gás. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, se você ainda não tem o hábito de estar aqui comigo todas as terças-feiras no nosso Macarrão Talk, saiba que toda terça-feira às 10 da manhã, sempre, toda semana, temos aulas gratuitas aqui no nosso canal do YouTube. Toda semana tem um tema diferente, eu trago temas para vocês que vocês me pedem. Então, se tem algum tema que você já procurou aqui no meu canal do YouTube, não encontrou, você pode deixar aqui embaixo dos comentários que eu vou utilizar essas propostas que vocês deixam aqui, essas sugestões para fazer as próximas aulas do Macarrão Talk, tá? Então, aqui nessas aulas do Macarrão Talk, nós falamos sobre confeitaria, sobre macarrons, é claro. Esse que tá sendo um canal assim que tá se tornando o maior canal sobre macarrons do Brasil, graças a vocês. E toda terça-feira a gente tá aqui com um tema novo sobre macarrão, sobre confeitaria, sobre empreendedorismo, tá? Meu objetivo aqui todas as terças-feiras é que vocês saiam daqui sempre com um pouquinho, com um pocão, com muito conteúdo que vai estar transformando a maneira como vocês veem a confeitaria. Porque eu vejo a confeitaria como uma ciência e a gente, para entender a ciência, a gente precisa entender as bases, enraizar as bases. Então, o modo que a gente ouve falar sobre macarrons, na maioria dos lugares, na maioria dos canais do YouTube, na maioria dos blogs, na maioria dos sites, é que as pessoas falam que macarrão é o doce mais difícil da confeitaria. E na verdade, o macarrão ele só vai ser um doce difícil se você não entender como ele funciona. Se você passar a entender como funciona cada processo, entender os porquês de cada processo, e principalmente, escuta bem o que eu vou falar, e principalmente se você passar a entender a sua realidade, você vai passar a fazer macarrons. Como assim para entender a minha realidade? A sua realidade
é o que você tem aí na sua cozinha, certo? Se você já viu algum vídeo meu aqui no YouTube, você deve ter percebido que a cozinha que aparece sempre atrás de mim não é essa daqui. A minha cozinha lá na França é bem diferente dessa daqui da casa dos meus pais. Lá na França eu não tenho fogão a gás. Lá na França eu tenho um fogão de indução. Lá na França eu tenho um forno elétrico com convecção. Lá na França eu tenho uma batedeira planetária da KitchenAid. E aqui na cozinha da casa dos meus pais, onde eu já fiz macarrons, faço macarrons quando eu venho no Brasil, o que eu uso? Eu uso esse senhorzinho aqui, o forno a gás. Esse forno a gás aqui, que é um forno da Electrolux 6 volts, um forno simples. É isso que eu utilizo para fazer macarrons aqui. Utilizo batedeira de mão ou uma pequena batedeira planetária que a minha mãe tem aqui. Então, o que eu faço de diferente quando eu faço macarrons aqui nessa cozinha? Eu preciso adaptar os processos aos equipamentos que estão aqui, tá? Então, meu objetivo na aula de hoje não é falar sobre todos os equipamentos, mas sim sobre um só deles, que vai interessar muitos de vocês. Quero saber aqui, vocês que estão assistindo essa aula aqui ao vivo agora, falem para mim quantos de vocês vão começar a fazer macarrons no forno a gás. Ou se você que está me assistindo agora, que não está ao vivo comigo, mas está assistindo agora essa aula gravada, fala para mim, deixa aqui nos comentários se você vai começar a fazer os macarrons no forno a gás, se você já fez, se já tentou, se deu certo, se deu errado, conta para mim. E eu vou ser bem sincera aqui com vocês na aula de hoje. Para a gente fazer macarrão, além do fato de a gente precisar entender os nossos equipamentos, é importante que a gente aprenda a entender as texturas da massa. É como se você estivesse, sei lá, fazendo uma massa de macarrão. Você precisa ali sentir se a massa tá dura demais, se tá mole demais, o que você precisa adicionar, se precisa adicionar mais água, mais leite. Com o macarrão é a mesma coisa. Você precisa sentir como que tá a massa para poder adaptar se necessário, tá? Aqui na aula de hoje, o que eu quero ensinar a vocês é dar os primeiros passos para que vocês que estão aprendendo a fazer macarrons, que vocês possam aprender a pilotar o forno convencional de vocês. Muita gente tem medo de fazer macarrons no forno a gás, porque dizem que é muito difícil, que não dá certo, que a cada 10 receitas de macarrão uma só funciona, e eu super entendo. Eu mesma, olhem só, escutem essa história. Eu mesma, quando vim fazer macarrons aqui pela primeira vez na casa dos meus pais, aqui nessa mesma cozinha, pela primeira vez eu estava utilizando o forno convencional a gás. Eu aprendi a fazer macarrons no forno elétrico com convecção, que é o forno mais adaptado para fazer macarrons. Então a minha vida já estava facilitada. E na época, quando eu fiz macarrons aqui pela primeira vez no Brasil e no forno a gás, eu já era professora de confeitaria, já ensinava a fazer macarrons, já dava aulas presenciais. Então, imagina uma professora que já tinha resultado, aí vai se meter no forno a gás. O que aconteceu? Foram 8 tentativas. Eu fazia receita atrás de receita e não dava certo. Então a aula de hoje vai ser um atalho para vocês que estão começando a fazer macarrons no forno a gás, para vocês não passarem pelas mesmas frustrações pelas quais eu passei. Meu objetivo aqui na aula de hoje é compartilhar dicas que funcionam, que funcionaram para mim. Bom, hoje eu já entendo que aquelas 8 tentativas que eu fiz no forno a gás não foi pelo fato de não saber fazer macarrão. Minha massa ficava linda, tudo ficava perfeito, mas na hora de ir pro forno
os macarrões estouravam, ficavam com os pezinhos tortos, não assavam e eu não entendia o porquê. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, e isso eu aprendi na prática, antes de trabalhar com forno a gás ou com elétrico, inclusive, você precisa ter um tapetinho adaptado para os seus macarrões. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula sobre qual é o tapete que você precisa trabalhar para fazer os macarrões, tem diversos tipos de tapetes. Depois que terminar a aula aqui, você procura aqui no meu canal do YouTube, tapetes para macarrons, que você vai encontrar muitas informações. Mas o problema, no meu caso, quando eu fui fazer macarrons no forno a gás pela primeira vez, foi que eu utilizei papel manteiga para fazer macarrons. Então, resumindo, papel manteiga não funciona, tá? Não dá certo. Então, depois você procura direitinho aqui no meu canal do YouTube sobre qual é o melhor tapete para fazer macarrão, certo? Então, gente, deixa eu perguntar para vocês aí que tem o forno a gás, qual é a temperatura mínima aí no forno de vocês? E eu vou falar qual que é a temperatura mínima desse forno aqui, ó. Esse forno aqui é um forno da Electrolux, é um forno já antiguinho, tá? É um forno de 6 bocas, bem grande inclusive, e a temperatura mínima dele é de 180 graus. Qual que é a temperatura mínima aí para vocês? Vamos ver aqui nos comentários. Aqui, ó, muita gente falando 160, 180. Fica aí entre os 160 e os 180 graus. Acontece que essa temperatura é muito alta para assar os macarrões, tá? Então não é um forno adaptado para macarrões. Por isso que muita gente tem dificuldade com esse tipo de forno. Então eu vou ser bem sincera com vocês, bem honesta. Pri, forno a gás é o melhor para assar os macarrões? A resposta é não. Não é o melhor. O melhor forno para assar os macarrões é o forno elétrico com convecção, onde a gente consegue atingir uma temperatura mais baixa, estabilizar uma temperatura mais baixa e ter uma melhor distribuição de calor lá dentro do forno. No caso do forno a gás, além de ele começar com uma temperatura mais alta, é muito mais difícil estabilizar a temperatura dentro do forno, tá? Então essa é a dificuldade. Então eu sempre faço a seguinte comparação. Se nós pegarmos um forno elétrico com convecção e um forno a gás, é como se nós estivéssemos indo do São Paulo ao Rio de Janeiro com um Fusca e com uma Ferrari. Os dois são meios de transporte, os dois vão chegar no destino, porém não no mesmo tempo. Então, para quem começa a fazer macarrões no forno a gás, vai precisar de um pouquinho mais de paciência, tá? Enquanto que nos meus cursos eu dou assim uma média do que funciona para 95% das pessoas no forno elétrico, por exemplo, e vai funcionar para 95% das pessoas. Agora já no forno a gás, eu vou dar também o caminho para chegar, tá? Para conseguir fazer os macarrões no forno a gás. Porém, não vai ser 95% das pessoas que vão conseguir de primeira, tá? Vai ser 60%, 70%. Então, vai ter que testar as diferentes maneiras que eu ensino no curso, por exemplo. Não existe apenas uma forma de assar os macarrões no forno a gás. Existem diversas formas de assar os macarrões no forno a gás. Então, a dificuldade está aí. A dificuldade está principalmente na paciência, na fase de teste. E quem trabalha com confeitaria sabe que a gente precisa passar por essa fase de teste, essa fase de validação, tá? E muita gente acaba desistindo quando está muito próximo já do resultado, porque testa uma vez, testa 2 vezes, não deu certo, vou desistir, o doce é muito difícil. E muitas vezes o que eu vejo isso nas mentorias que eu dou, as mentorias que eu faço com alunos. O aluno tem lá o forno a gás, tá? E ele fala, Pri, não tô conseguindo de jeito nenhum fazer os macarrões no forno a gás. Faz a mentoria comigo,
a massa do macarrão tá perfeita, tá tudo perfeito. A única coisa que tá faltando é aprender a pilotar o forno. Só isso, tá? Então, quando eu falo de realidade de produção, a nossa realidade é isso aqui, ó, é o nosso ambiente. Quando a gente entende o nosso ambiente, quando a gente aprende a pilotar o que temos em mãos, tudo fica mais fácil. Então, se você tem um forno a gás, você precisa aprender a pilotar o seu forno, tá? O melhor forno é aquele que você tem. Não adianta dar um passo maior que a perna, comprar um forno que não está ao seu alcance financeiro, depois se endividar. Então, o que vale a pena é você começar com o que você tem, investir em algo melhor quando o dinheiro sobrar. Então, começa a vender os macarrons, começa a guardar o dinheirinho, compra um forno quando você já estiver tendo cliente, tá? A realidade é que no forno a gás você vai conseguir fazer os macarrons, sim. Dá para fazer macarrons perfeitos, sim. Porém, você não vai conseguir ter produtividade. Como assim, Pri? No forno elétrico, a gente consegue colocar até 3, 4 assadeiras ao mesmo tempo. Então, a gente consegue produzir muito mais em menos tempo. Já no forno convencional, a gente não consegue fazer isso. É uma assadeira e pronto, acabou. Uma assadeira por vez. Então, vai demorar muito mais o teu processo de produção, tá? Então, eu tava falando sobre temperatura, né, gente? Muitos de vocês me falaram que o forno de vocês também é como esse daqui, começa entre 160 e 180 graus, certo? Essa temperatura é muito alta para os macarrons. Para vocês terem uma ideia, a temperatura média, que funciona assim para 95% das pessoas, é uma temperatura de mais ou menos 110 graus. Então, se você colocar os macarrons a 160 graus, 180 graus, eles vão simplesmente explodir. Eles vão rachar, eles vão ficar com os pezinhos tortos, ou eles vão queimar. E você vai ficar triste. E eu também. Então, eu peguei aqui alguns acessórios que são indispensáveis para quem vai começar a fazer macarrons no forno a gás. E o primeiro deles é isso daqui. Deixa eu colocar aqui de pertinho para vocês. Isso daqui é um termômetro de forno, tá? Um termômetro de forno como esse daqui é baratinho, custa em média 30, 40 reais. Você consegue comprar pela internet, pelo Mercado Livre, pela Shopee, enfim, qualquer lugar da internet você consegue encontrar, em lojas de confeitaria. E é esse termômetro aqui que vai mostrar para você qual que é a temperatura que tá lá dentro do seu forno, tá? Então, quando a gente trabalha no forno convencional, nós não vamos trabalhar com o botão aqui fora. Nós vamos trabalhar com esse termômetro que vai ficar lá dentro do forno, lá no meio do forno, o tempo todo, tá? Então, a ideia é tentar estabilizar o seu forno numa temperatura entre 110, 120, 130 no máximo, tá? 130 já pode ser alto para a maioria das pessoas, tá certo? Então, Pri, mas como que é possível estabilizar uma temperatura mais baixa quando o mínimo do meu forno já é 160, 180? Então, aí vai entrar a outra parte da dica dessa aula do Macarrão Talk. Primeira dica, termômetro. Segunda dica é fazer as famosas gambiarras, né? Deixa eu pegar aqui algo que vai ser útil para tua gambiarra. Algo útil para você vai ser isso daqui, ó, uma colher de pau, tá? A colher de pau nós vamos usar para estabilizar o forno, uma temperatura mais baixa, deixando a porta do forno entreaberta. Então, você vai colocar a sua colher de pau e o calor ele vai sair um pouquinho aqui, ó, pela porta, tá? Porque se você deixar a porta do seu forno fechada o tempo todo, o que vai acontecer? A temperatura vai subir demais e aí você vai ter problema na hora de assar os macarrons. Então, antes de
colocar os macarrons no forno, você vai precisar estabilizar a temperatura dele, tá? 110, 120 graus. Então a segunda dica é trabalhar com a colher de pau, certo? Terceira dica que eu vou dar para vocês. E aí é que vai entrando a complexidade na hora de testar o forno a gás, tá? Mas, gente, não tem o que fazer. Tem que testar e para cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. Não existe um jeito só de assar no forno a gás. Vai depender do forno de cada um de vocês, tá? Os meus alunos que trabalham com forno a gás, cada um assa de um jeito. Mas geralmente vai funcionar daquele jeito que eu ensinei, adaptando mais ou menos ali o que foi ensinado, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho assadeiras. Aqui eu tenho uma assadeira, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Tenho 3 assadeiras aqui. Pri, preciso ter 3 assadeiras? Não. Mas pode ser que você precise das 3. Pode ser que você só use uma. Pode ser que você use 4. E aí é que tá a grande sacada. Porque adaptar o seu forno vai depender de como ele funciona, tá? Tem alguns fornos que são mais fracos, outros fornos que são mais fortes, que tem a chama mais forte. Então é só você que deve ser capaz de entender o seu próprio forno, né? Quando você faz bolo aí na sua casa, talvez o bolo ele dê uma queimadinha mais de um lado, talvez ele fique todo dourado por cima e não asse por baixo. Enfim, eu não sei. Quem sabe é você, né? Então, por exemplo, a gente vai poder utilizar diversas assadeiras para bloquear o calor dentro do forno, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como fazer essas adaptações. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui mais de perto como que eu consegui fazer a adaptação dentro desse forno aqui em específico, tá? Então, esse forno aqui ele é super forte. Então, o que eu preciso fazer? Eu uso uma assadeira, tá? Uma assadeira grande, onde eu vou colocar bem na base, bem perto das chamas, tá? Então, vou colocar mais ou menos aqui, tá? Bem pertinho das chamas. O meu termômetro de forno vai ficar sempre lá no meio, tá? Não adianta colocar aqui do lado, não adianta colocar aqui na frente, tem que ser lá no meio do forno, tá certo? E aqui vai ser onde eu vou colocar os meus macarrons para assar, tá? Então, essa é uma possibilidade. Nesse forno aqui, eu coloco uma assadeira aqui embaixo, coloco uma outra assadeira grande aqui em cima, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu vou precisar tirar a grade, e eu não quero fazer isso, porque essa gradinha aqui é bem chatinha de tirar. Então, eu coloco uma embaixo, uma em cima e os macarrons no meio, tá? Então, pode ser que você não precise fazer isso. Pode ser que você, colocando só essa de baixo aqui, para bloquear o calor, já vai ser o suficiente. E colocar os macarrons no meio para assar. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você precisar de uma assadeira aqui embaixo, outra assadeira aqui em cima e os macarrons no meio, tá? Terceira possibilidade é você precisar colocar uma assadeira aqui embaixo e 2 aqui no meio. Uma assadeira dupla para fazer um bloqueio duplo do calor. Às vezes o forno é tão forte que a gente precisa colocar várias assadeiras para bloquear o calor, tá? E lembrando sempre, o termômetro vai ficar ali no meio do forno. Então, guarda sempre um espacinho aí dentro do seu forno, no meio da sua assadeira, antes de pingar os macarrons, para você colocar o seu termômetro, tá? E na hora de assar os macarrons, claro que o que você vai fazer, você vai ficar na frente do forno, controlando o que está acontecendo, tá? Ou com a colher de pau lá dentro, tá? Para o calor sair, como você está vendo aqui. Se você vê que a temperatura está aumentando demais lá dentro e que você não está conseguindo controlar a média de 110, 120 graus, o que você vai fazer? Você vai abrir a porta do forno. Pri, mas eu posso abrir a porta do forno enquanto os macarrons estão lá dentro? Pode.
Macarrão não é igual bolo, tá, gente? A gente pode sim abrir a porta do forno. Então, se você vê que a temperatura está subindo, o que você vai fazer? Abre a porta, igual você está fazendo aqui. Temperatura baixou demais, vai lá e fecha e coloca a colher de pau novamente. E eu sei que parece super trabalhoso isso que eu acabei de mostrar para vocês, mas não existe um jeito só de fazer os macarrões no forno a gás, tá? O único jeito é você aprender a pilotar o que você tem aí na sua casa. Então a minha dica que eu posso dar para você aqui para evitar essa frustração, primeiro, trabalha com um tapetinho que você sabe que vai funcionar, tá? Os teflons são maravilhosos, eu tenho vários vídeos aqui no YouTube onde eu falo sobre isso, tá? Isso já vai dar um baita de um pontapé aí para quem tá começando, ter o tapete certo. Os tapetes não são caros. Segundo, trabalhar com o termômetro, não tem como fugir. Isso até de vez em quando puxo a orelha de aluno, que fala assim, Pri, meu macarrão não tá dando certo de jeito nenhum, tô fazendo no forno a gás, tô fazendo certinho igual você ensina. E aí quando eu vou ali cavando, perguntando pro aluno, mas você fez isso, fez aquilo? No final das contas, nem termômetro ele não usou. Então, não. Às vezes o aluno não tá fazendo tudo que eu tô ensinando. Ele acha que ele tá fazendo, mas tá faltando detalhes. E na hora de fazer macarrão, todo detalhe conta sim, tá? Então, termômetro de forno tem que ter. E aí, finalmente, o que você vai precisar para fazer os teus testes é simplesmente um caderno e caneta, tá? Então, você vai fazer a tua massa de macarrão, vai pingar em uma assadeira várias bolinhas e vai levar para o teste. Então, no primeiro teste, estabilizou a temperatura, coloca uma assadeira lá embaixo para bloquear o calor e os teus macarrões no meio. Vê como é que ele se comporta. O macarrão estourou. O que eu vou fazer? No próximo teste eu vou colocar mais uma assadeira para bloquear o calor. Então, se você tá vendo que os seus macarrões estão estourando, você vai tentar ou abrir a porta do forno, tá? Para esse calor ir embora, para não ficar um calor tão forte lá dentro, ou você vai colocar mais assadeiras para bloquear o calor, tá? Principalmente perto das chamas ou ali no meio onde você vai colocar os macarrões, certo? E é importante a cada teste que você fizer, você anotar. Então você vai anotar, fiz os macarrões, estabilizou a tal temperatura, utilizei tantas assadeiras, uma assadeira, duas assadeiras e ficou desse jeito, tal resultado. Aí você não precisa repetir o mesmo teste, porque muitas vezes as pessoas assim, elas vão testando meio que, vou ver o que vai dar. E não é assim que funciona a confeitaria. A confeitaria é ciência, então a gente precisa testar, anotar e ver o resultado, como que tá ficando. E uma vez que a gente encontra o jeitinho do nosso forno, é igual o carro, gente. Cada carro tem o seu macetinho, né? O forno também, cada forno tem o seu macete. Eu já troquei de fornos várias vezes durante todo esse meu trabalho com os macarrões, com a confeitaria. Cada forno funciona de um jeito diferente, sim. Meus alunos sabem disso, mesmo trabalhando com a mesma marca de forno, vai funcionar sempre de um jeitinho diferente, sempre vai ter uma adaptação para fazer e no forno a gás não vai ser diferente, tá bem? Então eu quero agora que vocês estão começando a fazer macarrons, inclusive a gente está no começo do ano, estamos em janeiro, é um mês assim onde a gente está naquela fase de novos projetos, onde a gente prometeu que esse ano ia ser diferente, que a gente ia entrar na confeitaria, que a gente ia conseguir novos clientes. Então não deixem a motivação ir embora, tá? Tenham essa paciência de aprender a utilizar o que vocês têm em casa. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que o meu modo de ensinar é esse, não é ensinar receita, porque receita vocês têm aqui na internet. A receita para os meus alunos têm, claro. Quem é meu aluno tem a receita de base, tem todos os ingredientes, mas sabe que não é simplesmente aplicar a receita exatamente como eu faço na minha cozinha. Eu ensino o aluno a pensar, eu ensino o aluno a entender os porquês, eu ensino o aluno a aprender a pilotar cada equipamento que ele tem. Tá? O forno a gás, batedeira de mão,
batedeira planetária, fogão de indução, pouco importa o que você tem aí na sua casa, você precisa aprender a pilotar o que você tem, e quando você aprende isso, você não erra nunca mais. E as minhas passarinhas sabem do que eu tô falando, né? Conhecimento liberta. E falando em novos projetos agora, no mês de janeiro, começar o ano aprendendo algo novo, fazendo algo que pouca gente sabe fazer, pouquíssimas pessoas sabem fazer o verdadeiro, o autêntico macarrão francês. Então, para você que está começando nesse mundo dos macarrons aqui esse ano, eu tenho uma oportunidade para vocês aqui que vai acontecer nesse mês de janeiro. Então, aproveita você aí que está me acompanhando ao vivo aqui nessa aula do Macarrão Talk, ou para você que está acompanhando essa aula aqui antes do dia 26 de janeiro. No dia 26 de janeiro, agora vai acontecer o workshop Macarrão Sem Medo. O que vai ser esse workshop? Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo esse workshop. Eu tô de férias aqui no Brasil, mas eu vou tirar um dia para trabalhar e para dar uma oportunidade para vocês que estão começando. E eu sei que começo de ano é complicado, né, gente? Janeiro é muita conta para pagar, IPVA, IPTU, boleto que não acaba mais. Eu sei disso. E eu sei que muitos de vocês têm projetos novos para esse ano, que vocês querem mudar de vida, que vocês querem entrar para a confeitaria, que vocês querem fazer uma transição de carreira, que vocês aí que acabaram de se tornar mamães querem ter mais tempo para ficar com os filhos de vocês, tem mais tempo para vocês para trabalhar em casa. Eu sei disso tudo porque todos os dias eu recebo mensagem lá no meu Instagram e aqui no YouTube, tá? Então eu vou tirar um dia das minhas férias aqui no Brasil antes de voltar para a França e eu vou realizar o workshop Macarrão Sem Medo. Vai ser aqui nessa cozinha, tá? Então eu vou ensinar nesse workshop a fazer os macarrons passo a passo. Vou ensinar vocês a pilotarem os equipamentos de vocês, então isso é muito legal, porque vocês vão estar aí na casa de vocês e vocês vão aprender a utilizar o que vocês têm, tá? Vou ensinar a fazer os macarrons com a técnica do merengue italiano, que é o mais estável para fazer macarrons, sem peneirar a farinha de amêndoa, sem secar a farinha de amêndoa, sem deixar os macarrons secando antes de irem para o forno, tá? Todos esses mitos vocês não vão ver lá no workshop. Vai ser macarrão direto ao ponto. Vocês vão ver que a receita é super rápida de fazer, super produtiva. Vou ensinar vocês a assarem os macarrons no forno a gás e no forno elétrico. Então, independente do seu tipo de forno, esse workshop vai ser para você também. E além disso, claro, vou ensinar a fazer os recheios, né? Porque macarrão sem recheio não é macarrão. Vou estar ensinando vocês a fazerem 2 tipos de recheio. Os recheios que eu mais vendia quando eu trabalhava com encomendas de macarrons, tá? E, gente, esse workshop vai ser algo que não vai se repetir. Nunca aconteceu e não vai acontecer novamente. Vai estar acontecendo exclusivamente agora, no dia 26 de janeiro. Então, se você está assistindo essa aula depois, infelizmente, não tem mais como entrar. Vai poder entrar para um dos meus cursos, né? Macarrons para Todos ou Macarrão 360. Mas esse workshop aqui ele vai ser diferente porque a aula vai ser feita aqui nessa cozinha e o valor ele vai estar simplesmente muito barato, tá? Essa é a oportunidade que eu quero dar para vocês que prometeram que iam mudar de vida nesse ano. A gente tá no mês de janeiro, como eu falei, muita gente tem muita conta para pagar, tá sem grana para comprar um curso mais caro, um curso mais completo. Então esse curso vai ser um pontapé inicial para quem quer realmente aprender a fazer macarrons do jeito certo. O valor do workshop vai ser somente de R$ 197, gente. Dá para parcelar em 12 vezes, fica menos de R$ 20 por mês. E muitas vezes você vai simplesmente comprar uma pizza que vai custar 50, 60, 80, 100 reais e aqui vai custar R$ 20 por mês para você aprender a fazer macarrons do jeito certo. Então, eu repito que esse workshop aqui ele não vai acontecer de novo. Para quem quer se inscrever ainda dá tempo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram ou deixar aqui nos comentários.
Tá? Vou dar uma pincelada como que vai funcionar esse workshop. Vai ser no dia 26 de janeiro, às 14 horas, vai ser online. Pri, mas eu não vou poder estar disponível no dia 26 de janeiro. Como que eu faço? Não tem problema nenhum, porque a aula vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês lá na plataforma da Hotmart. E isso é muito bacana porque você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. E para quem faz macarrão sabe que é muito importante a gente poder ver e rever as texturas da massa, os detalhes, né? Porque muitas vezes a gente vê algo ali com muita informação, acaba esquecendo de todos os detalhes. E como eu falei, todos os detalhes contam na hora de fazer macarrons, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se ficou alguma dúvida aqui nessa aula de hoje do Macarrão Talk, também pode deixar aqui embaixo que eu vou responder a todos. E eu vou falar para vocês até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar aqui nessa cozinha de novo, porque eu vou estar ainda aqui no Brasil, ainda de férias. Na semana que vem nós vamos ter uma receita de recheio para macarrão maravilhosa. Tô aprontando algo bem gostoso para vocês, com um sabor bem brasileiro. Então vejo vocês na terça-feira que vem, na nossa aula do Macarrão Talk, às 10 da manhã. E se você tá chegando no Macarrão Talk agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque daí toda terça-feira é o YouTube que vai te lembrar que tem aula disponível, tá bom? Beijo grande pra vocês, bisu bisu, e até amanhã lá no Instagram, porque amanhã é dia de live por lá. Tchau, tchau!